Irmãos, vamos abrir a Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu iniciarei aqui, neste domingo, uma série de mensagens baseadas, então, nesta carta de Paulo aos Tessalonicenses. Um ministério frutífero, abençoado, uma igreja, então, que a maneira que os irmãos ali naquela época viveram o Evangelho, tem muito a nos ensinar nos dias de hoje. A maneira que Paulo escreve a esta igreja, a igreja em Tessalônica, também nos incentiva a viver a vida cristã, inclusive pela mensagem, então, que esta carta nos transmite, não só a primeira carta, mas também a segunda, falando bastante da vivência cristã e da expectativa da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aborda aqui, então, temas de extrema relevância para os dias de hoje, para os dias que nós estamos vivendo, de tanta desesperança, desânimo e, muitas vezes, esfriamento na fé. Então, 1 Tessalonicenses, o capítulo 1, nós leremos aqui os 10 versículos que compõem este primeiro capítulo. É um capítulo extremamente curto. E ele nos diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar? Pai Celestial, a Tua palavra é a palavra que vem do céu. Nós cremos que o Senhor inspirou Teu servo Paulo a registrar estas palavras para que Teu Espírito Santo a aplicasse aos nossos corações nos dias de hoje. Ó Senhor, seja conosco e nos abençoe. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Certamente você já deve ter ouvido a seguinte frase: olha, se você encontrar uma igreja perfeita, não se torne membro dela, porque se você se tornar membro dela, no dia que você fizer isso, ela deixará de ser perfeita. E isso, de certa forma, é uma verdade. Primeiro, que não existem igrejas perfeitas. E depois, que nenhum de nós, de fato, sejamos perfeitos. Nós somos pecadores, e a Bíblia nos deixa isso claro. E se pudéssemos usar uma palavra, que nós gostamos de usar, a Bíblia joga isso na nossa cara, todas as vezes que a gente a lê. Nós nos confrontamos com a pureza da palavra de Deus e percebemos que nos nossos melhores dias
nós ainda somos pecadores. Nós ainda deixamos a desejar acerca da vida cristã e acerca da vida com Deus. Nós deixamos a desejar na oração, nós deixamos a desejar na prática da palavra do Senhor. Bom, sabendo disto, sabendo que as igrejas locais são constituídas de seres humanos, salvos pela graça de Deus, é verdade, mas sabendo que ainda não perfeitos, nós podemos olhar para a igreja de uma forma diferente. Entretanto, também descobrimos aqui na palavra de Deus que algumas igrejas estão mais próximas do ideal daquilo que Deus programou para o seu povo. Se a gente for lembrar dos antigos, e lembrando lá dos reformadores, que nos ensinaram, então, que nós podemos reconhecer igrejas, e eles mesmos definiram que algumas igrejas são conhecidas como igrejas mais puras. E eles usam essa terminologia, igrejas mais puras. Ou seja, igrejas que estão mais próximas daquilo que Deus programou para a igreja viver. E eles também definiram que existem igrejas menos puras. Igrejas, então, que deixaram que conceitos humanos, pensamentos humanos, práticas humanas entrassem em seu meio e definisse a vida cristã. Mas não para aí. Eles dizem também, baseado na palavra de Deus, principalmente em João, lá em Apocalipse, que existem igrejas que não são mais reconhecidas como igrejas, mas são verdadeiras sinagogas de Satanás. Mas Paulo, aqui, ele vai dar graças a Deus pela vida desta igreja. E por 3 vezes, em 3 ocasiões nesta carta, ele para, e é como se ele fizesse uma oração a Deus, agradecendo ao Senhor pela existência da igreja de Tessalônica. Percebam aí no versículo 2, ele diz o seguinte, capítulo 1, versículo 2, damos sempre graças a Deus por todos vós. E depois, no capítulo 2, versículo 13, ele repete essa expressão de gratidão a Deus. No capítulo 2, versículo 13, ele diz assim, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como é, em verdade, palavra de Deus. Então veja, esse é o segundo momento que ele dá graças a Deus pela igreja. Um terceiro momento está no capítulo 3, versículo 9, quando ele diz assim, pois que ação de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros. E novamente, é como se ele parasse um momento, elevasse seu pensamento a Deus e desse graças a Deus pela pela igreja de Tessalônica. E a partir disto, então, meus irmãos, percebendo isso, nós podemos olhar para essa igreja, e a história desta igreja está lá em Atos 17, lembrando que Tessalônica existe até hoje, essa cidade de Tessalônica lá na Grécia. É uma cidade com um pouco mais de 800 mil habitantes, e claro que nesta época não tinha tanta gente, mas é uma cidade que permanece até os dias atuais. E Paulo chega ali no meio de muita tribulação, você pode ler o capítulo 17 de Atos, você vai ver a plantação da igreja de Tessalônica, como isso aconteceu. Não foi um trabalho fácil, mas em apenas 3 semanas, o texto registra que Paulo, então, por 3 sábados, ele pregou na sinagoga judaica que tinha ali, e os judeus não aceitaram a pregação, e Paulo, então, vai para os gentios, e a igreja é plantada em menos de um mês. E em menos de um mês, Paulo tem que sair fugido daquela cidade, os judeus investiram contra ele teve que sair dali, se refugiar em Atenas, mas a semente do evangelho ficou. E ali então ele dá ordens a Timóteo, dizendo, olha Timóteo, cuida
dos novos crentes aí. Cuida deles. Mas veja como o Evangelho é a obra de Deus. A mensagem do Evangelho é a mensagem de Deus. Porque esta igreja, então, tão incipiente ainda, tão nova na fé, que poderia sucumbir com apenas uma brisa, suporta as provações e as perseguições que eles enfrentam ali na cidade de Tessalônica. Então, quando Paulo escreve esta carta, alguns anos depois, ele escreve, é verdade que havia alguns problemas ali, a carta, então, Paulo menciona esses problemas, os irmãos ficaram tão empolgados com a mensagem do Evangelho, que alguns achavam que Jesus literalmente voltaria amanhã. E eles, por conta disto, alguns, então, até, como a gente costuma dizer, comeram o pão da preguiça. Não quiseram mais trabalhar, acharam, para que eu vou me envolver no trabalho secular? Para que eu vou aguentar o meu patrão, ganhar o meu sustento, se Jesus volta amanhã, literalmente? É verdade que teve esse problema dentro da igreja, e Paulo corrigiu isso, Paulo abordou isso, mas a igreja, Paulo dá graças à igreja, porque a igreja é uma igreja vibrante. É uma igreja viva. É uma igreja que, se nós pudéssemos, então, dizer qual é o perfil de uma igreja ideal, nós poderíamos olhar para Tessalônica e dizer, nós queremos nos parecer com estes irmãos da igreja de Tessalônica. E percebam, então, que Paulo dá alguns motivos aqui, eu queria mencioná-los, por que ele estava alegre. Por quê? Ele dá graças a Deus pela vida daquela igreja. E talvez a gente faça uma reflexão. Será que, de fato, a minha fé, a forma que eu vivo o Evangelho, a forma que eu vivo a vida cristã e sirvo a Deus, é motivo de alegria? De fato, pessoas podem dar graças a Deus se perceberem como eu vivo o Evangelho dentro da minha casa, no meu trabalho, na faculdade, entre os meus amigos. Será que eu sou motivo de gratidão pela forma que eu vivo o Evangelho, que eu vivo a minha fé? Então, eu queria desafiar os irmãos para que a gente olhasse um pouquinho sobre isso. E Paulo fala, olha, eu dou graças a Deus, porque esta igreja é constituída de um povo eleito. E ele vai dizer, a partir do versículo 2, o seguinte, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em vossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E percebam que ele diz no versículo 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Paulo reconhecia, ele percebia na vida daqueles irmãos, na forma que eles viviam a vida cristã, que de fato eles foram chamados por Deus, era um povo eleito, era um povo de fato que poderia ser tido como aqueles que pertenciam à família do Senhor, eles haviam sido escolhidos pelo Senhor. Bom, aqui é claro que Paulo, ele menciona de relance a doutrina da eleição, e nós não queremos nos aprofundar aqui, mas precisamos entender algumas coisas. E uma das coisas que nós entendemos aqui, que Paulo vai explicar nas suas epístolas, é que a salvação, meus irmãos, a salvação de uma alma, e Paulo vai deixar claro isto para nós, começa em Deus. A salvação de uma alma começa com Deus. É Deus que decide. É Deus que vai ao encontro do pecador. E Paulo reconheceu daqueles irmãos que estavam ali em Tessalônica, sem Deus no mundo, perdidos. Como ele vai dizer aqui um pouquinho para frente, no versículo 9, olha, eles serviam a ídolos mudos. Eram pessoas, então, que não tinham conhecimento algum de Deus, que esperança eles tinham. Mas Deus foi a eles. Deus
levou aos seus corações a salvação. Lá no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ele menciona isto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, novamente ele faz uma expressão de gratidão, dizendo assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor. Por que ele dá graças a Deus? E ele responde: porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ele vai dizer, olha, foi o Senhor então vos escolheu, Deus chamou vocês. Deus deu a vocês a salvação. Jesus havia falado isso antes, né? É claro que Paulo se lembra das palavras do Senhor Jesus, que está lá em João, capítulo 15, versículo 16, quando diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Então Jesus já deixa isso claro. Não foram vocês que me escolheram. E ele complementa dizendo: pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Isto para que a gente entenda e se livre de toda a pretensão humana. De toda a pretensão humana. Achando então que de alguma forma, de algum meio, eu possa ser merecedor de tão grande bênção que é a salvação de uma alma. E ainda Paulo nos lembra lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Todo plano de salvação nasce no coração de Deus, muito antes de que nós tenhamos sido criados. Esta é a verdade das Escrituras Sagradas. Bom, Paulo nos lembra que a salvação, ela é de Deus, ela vem de Deus. Deus é o autor da salvação. Deus é que dá a salvação. E ele vai dizer que Deus nos dá a salvação pelo seu amor. Envolve o amor de Deus. Veja o que ele diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. E Paulo vai, então, falando acerca disto, no restante do capítulo 2 e no capítulo 3, acerca do amor de Deus. E de que este amor agora os unia. Nós somos agora uma igreja. E Paulo fala, olha, eu amo a cada um dos meus irmãos por causa do amor de Deus. É por causa deste amor de Deus por nós, por Cristo Jesus naquela cruz, que nos une, então, neste amor. É claro que o versículo 9 do capítulo 1 vai dizer que isso envolve a fé. Ele vai dizer assim, no capítulo 1, versículo 9, capítulo 1, versículo 9 de 1 Tessalonicenses, que diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Alguns que ouviram, percebam que, apesar de ser curto o ministério de Paulo ali em Tessalônica, como eu falei, foram apenas 3 semanas, mas ele mesmo deixa claro que estas 3 semanas aqui, que ele passou em Tessalônica, ele vai dizer no versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Ele explica, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo fala, olha, o evangelho chegou à cidade de Tessalônica, e num período muito curto, Deus usou este período para gerar a fé no coração de alguns ali em Tessalônica. Agora,
uma questão importante para nós, e talvez para que a gente faça, de fato, uma autorreflexão na nossa vida, será que o Senhor já gerou em meu coração a salvação? É dele vem a salvação. E Paulo vai dizer como isso pode ser demonstrado. Ele vai dizer, olha, a salvação, quando uma pessoa é salva, e quando a gente fala salva, né, alguém pode dizer, mas salva do que eu não estou perdido. Salva da sua vida de pecado para uma vida com Deus, algumas coisas se tornam diferentes. A salvação transforma as pessoas. A salvação transforma as pessoas. E Paulo faz uma comparação. Percebam essa comparação. Pegue o versículo 3 do texto e compare com os versículos 9 e 10. No versículo 3, Paulo vai dizer o seguinte, olha, vocês são eleitos de Deus. E ele vai dizer assim, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Então, como que a fé operou neles? Como que esta fé operou em seus corações? E Paulo responde isto aqui no versículo 9. Ele vai dizer para nós o seguinte, olha, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E aí ele vai dizer da operosidade da fé. E como deixando os ídolos. É a primeira coisa que a fé opera no coração do salvo. Ele vai dizer, olha, a fé operou no coração de vocês. De que forma? Vocês deixaram os ídolos. Então, uma das coisas que acontece num salvo, ele começa a deixar aquilo que desagrada a Deus. No caso deles, os ídolos. Ídolos mesmo, de madeira, de barro, de ferro, enfim. Mas uma das coisas que a fé opera no coração do salvo é que ele vai deixando aquilo, de fato, que ele adora. Aquilo que é um ídolo no seu coração, ele vai deixando. E isto é o verdadeiro teste. Mas não é só isso. Ele vai dizer no versículo 3, da abnegação do vosso amor. Como é que Paulo, então, entendeu que o amor daqueles irmãos de Tessalônica era abnegado? E ele responde, no versículo ainda 9, né? Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Ele vai dizer, a abnegação do vosso amor foi demonstrada no serviço de vocês ao Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, é incompatível, é estranho, alguém que se diz convertido, salvo, e não quer servir a Deus, não tem abnegação de amor no serviço a Deus, é incompatível. Então Paulo vai dizer, olha, vocês têm um amor abnegado. Por que eu sei disso? Porque vocês servem verdadeiramente ao Deus vivo e verdadeiro. E ainda ele vai dizer no versículo 3, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que Paulo sabia que eles tinham firmeza? E ele responde no versículo 10, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A firmeza da esperança dos nossos irmãos foi demonstrada, então, como eles aguardavam esperançosamente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, qual foi a última vez que você pensou e meditou na vinda do nosso Senhor? Talvez a gente viva numa sociedade que quando você projeta 10, 20, 30 anos para frente, ou mais, depende da sua idade, você projeta a sua aposentadoria, mas quantas vezes você pensou que um dia
o Senhor Jesus voltará. E esses irmãos tinham esperança. A firmeza da esperança. Eles sabiam que a pátria deles não era aqui. Eles eram peregrinos, passageiros, estavam de passagem. Mas o verdadeiro lar deles ainda estava para ser revelado. A salvação transforma vidas. Agora Paulo fala deste povo, e ele dá graças a Deus por este povo, porque era um povo eleito, um povo de Deus. Mas ele vai dizer aqui no versículo 5 em diante, que era um povo exemplar. Eles viviam no meio das pessoas ali de forma exemplar. As pessoas olhavam para eles e percebiam que havia algo diferente na vida deles. Talvez não pudessem saber o que era, talvez até os incomodasse. E de fato, muitas vezes acontece isso. As pessoas ficam incomodadas. E eles sofreram perseguição, alguns perderam o emprego. Mas eram exemplares. Eles preferiram pagar um preço, ter o prejuízo, do que comprometer a sua vida cristã e o nome de Cristo. Veja que, a partir do versículo 5, Paulo vai dizer algumas áreas que eles eram exemplares, né? Primeiro, eles eram exemplares por receberem a palavra de Deus. Veja que Paulo fala que eles receberam a palavra de Deus com muito empenho, com muita vontade. Talvez a gente pegue a nossa Bíblia e chegue em casa no domingo à noite, a jogue em qualquer canto, em qualquer lugar da casa, e só se lembre dela no próximo domingo. Não era assim com esses irmãos e não deve ser assim conosco. Veja que o versículo 5 vai dizer para nós o seguinte: porque o nosso evangelho, diz Paulo, não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Veja que, apesar das perseguições aqui, Paulo e Silas tiveram ousada confiança em Deus e anunciaram o Evangelho. Eles vão falar sobre isso de novo no capítulo 2, versículo 2 de 1 Tessalonicenses. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo está lembrando lá de Atos 17, quando eles tiveram que sair corridos de Filipos pela perseguição e chegaram a Tessalônica, e os judeus foram atrás deles e perseguiram os missionários ali em Tessalônica. Olha, nós, para anunciar o Evangelho a vocês, tivemos muita luta. Mas veja o que ele vai dizer agora no versículo 13. Esses irmãos nossos, ali de Tessalônica, também passaram por tribulação, por problemas. E no versículo 13, ele diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Quer dizer, eles acolheram a palavra de Deus, eles ouviram os apóstolos, o Espírito Santo falou em seus corações, dizendo: isso não é palavra de homens. Porque, se a gente for pensar um pouquinho do que Paulo está falando, e até mesmo se defendendo, é que naquela época andava muitas pessoas, filósofos itinerantes, ensinando filosofias, e por dinheiro, e seduzia então as pessoas. E Paulo está dizendo: olha, isso aqui não é palavra de homens, não é um andarilho filósofo que está ensinando alguma coisa, é a palavra de Deus. E vocês perceberam isso e acolheram. Mas, irmãos, será que eles permaneceram?
E Paulo vai dizer, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Paulo escreve alguns anos depois e tem uma conclusão. Esta palavra continua operando no coração de vocês. Esta semana eu recebi um videozinho no grupo dos pastores. Os pastores aqui em Brasília têm um grupo, né? Os pastores presbiterianos. E aí postaram lá um videozinho. Achei interessante, era um vídeo norte-americano, uma família. E a anciã, ela tinha Alzheimer. E ela não lembrava o nome de ninguém. Aí perguntavam para ela, você se lembra do Paulo? E ela, quem é Paulo? Não, Paulo era o filho, né, dela. Não me lembro. Você se lembra do fulano? E foi falando, né? Não, não me lembro. E ela não lembrava de nenhum dos que eram amados dela. Eram próximos. E quando aquele rapaz perguntou, a senhora se lembra de Jesus? E ela imediatamente diz, foi o que me salvou. E eu vou logo morar com ele. Uma mulher com Alzheimer, mas não se esqueceu do seu Salvador. E isso é comum de acontecer. Isso não é um caso isolado. Por quê? Porque acolheram em seus corações a palavra de Deus. A importância de acolher em seus corações a palavra que não é de homens, que não se absorve apenas com o poder da mente, da capacidade cerebral, mas como ela de fato ela mexe com a nossa alma. Ela vai lá no mais profundo do nosso ser e transforma a nossa vida. E Paulo está falando isso aos seus queridos irmãos ali naquele momento. E em momento algum, eles perderam o anseio pela palavra de Deus. Quem sabe, nesta noite, você já tenha perdido o gosto pelas coisas de Deus. Quem sabe, você entrou aqui esta noite e as coisas de Deus não te apetecem mais. Não te trazem mais nenhuma empolgação ao coração. Talvez uma série de televisão te empolgue mais. Quem sabe um jogo ou qualquer outra atividade te empolgue mais do que as Escrituras, do que a palavra de Deus. Então Paulo fala sobre isso. Olha, a salvação implica de que nós recebemos a palavra de Deus e ela continua em nossos corações. Paulo fala que esses irmãos, então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, eles, era uma característica deles, receberam a palavra, versículo 6 diz que eles se tornaram, então, imitadores daqueles que seguiam a Cristo. No versículo 6, na primeira parte, diz assim, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muitas tribulações. Como é importante nós seguirmos, então, a palavra do Senhor e nós seguirmos, então, aqueles também que amam ao Senhor, que eles sejam os nossos exemplos. E que nós sejamos exemplos para os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos jovens, exemplo de fé. Exemplo de fé. Quantas vezes nós vemos, então, pessoas tentando imitar exemplos de personalidade no mundo da internet, ou da música, ou do esporte, enfim. E quando o Senhor nos chama para imitar, então, aqueles que seguem ao Senhor Jesus. Bom, Paulo fala, olha, vocês sofreram por Cristo. Ele vai dizer na segunda parte do versículo 6, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, mas com alegria do Espírito Santo. E é isto que Deus produz. E não só isto, Paulo fala, olha, o que é exemplar em vocês também, que apesar de tudo,
vocês então encorajaram outros. O versículo 7 ele vai dizer, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Ou seja, é uma igreja que imita aqueles que servem a Deus, os seus líderes, e aqueles que vivem uma vida cristã correta, mas também se torna modelo para outros, como ele vai dizer aqui no versículo 7, né? Versículo 6. Com efeito, vós tornastes imitadores nossos, e agora no versículo 7, de sorte que vos tornastes modelo. Imitadores e modelos. Eu creio que é um princípio que a palavra de Deus nos deixa claro. Primeiro, nós devemos ser imitadores de forma pessoal e modelos, para que outros olhem para nós e possam dizer, poxa, eu gostaria então de servir a Deus, de ser um marido como aquele, de ser uma esposa como aquela, de um filho como aquele. Isso é bom. Assim como também nós precisamos entender que a igreja, como igreja, nós precisamos ser modelos também para outras igrejas no serviço a Deus, na fé, na disposição espiritual. Paulo fala também, no versículo 8, que era uma igreja entusiasmada. Era um povo entusiasmado. A operosidade da fé, a abnegação do amor, se expressava no testemunho do Evangelho por onde iam. Por onde estavam, eles então eram tanto os receptores, recebiam a palavra, mas também eram transmissores da palavra de Deus. Veja aí, versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Ou seja, eles receberam, versículo 5, quando Paulo fala, olha, a vós chegou a palavra, vocês receberam, versículo 5. E agora no versículo 8 ele diz, de vós repercutiu a palavra. Percebam então que nós recebemos a palavra de Deus e repercutimos a palavra de Deus em todo lugar que Paulo passava, ouvia boas notícias, então, acerca dessa igreja. Veja só, ele fala, olha, por onde eu ando? Macedônia, Acaia, se divulga acerca da vossa fé para com Deus, a tal ponto que essa repercussão acontece, de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio. E aí Paulo fala acerca disso. Irmãos, na Bíblia, ser crente envolve responsabilidade. Saiu um estudo recente, esse estudo não é muito antigo, é recente, que a forma mais eficaz de evangelização é o testemunho. É o testemunho. Cerca de 70% a 80% das pessoas que se interessam em ouvir o Evangelho, elas se interessam por uma questão em comum, o testemunho de quem está anunciando. Então, isso significa que a forma mais eficaz de evangelização, de evangelizar, e eu creio que isso possa interessar a todos nós, não é você bater de porta em porta, nem mesmo distribuir literatura. Apesar de ser importante, não estou dizendo acerca disso, mas o que se tem demonstrado que a forma mais eficaz é o seu testemunho com os seus amigos e os seus parentes. É a forma que Deus, então, usa o testemunho daquele cristão para gerar fé no coração daqueles que Ele quer. Então,
Para você e para mim fica uma lição preciosa. Será que de fato eu tenho dado bom testemunho na minha casa? A esposa que não tem o marido crente, o marido que não tem a esposa crente, os pais que não têm os filhos crentes ainda, os filhos que não têm seus pais crentes, devem saber que se espera deles um testemunho vivo, um testemunho que aponte para Jesus. Paulo teve uma experiência na cidade de Corinto, e ele registra isso lá em Atos 18, e Corinto era uma cidade muito perversa e muito imoral. Era um lugar difícil para começar uma igreja. Talvez se a gente pensasse, aonde eu vou começar o trabalho, uma igreja? Em que local? Acredito que poucos de nós imaginaria que se daria para começar a igreja numa cidade como Corinto. Era uma cidade, então, bem difícil. Os habitantes ali, como Paulo vai descrever, lá em 1 Coríntios 6, eram pessoas pecadoras, iníquos, como ele vai se referir a eles, né? Mas Paulo pregou a Bíblia ali, fielmente, a palavra do Senhor naquele local. E se não bastasse ser um lugar difícil, ainda ele foi perseguido pelos judeus, e ele começou então a ensinar na casa de um homem chamado Justo. E o Senhor falou para Paulo, certamente Paulo já estava desanimado com toda aquela perseguição, os frutos não aconteciam, e num momento, talvez Paulo pensa em desistir daquele trabalho. Será que foi uma boa ideia eu plantar uma igreja aqui em Corinto? Mas lá em Atos 18, os versículos 9 e 10, é interessante que o Senhor Jesus fala com Paulo. O texto registra. E o Senhor Jesus diz a Paulo o seguinte: não temas. Ele vai dizer lá em Atos 18, versículos 9 e 10. Pelo contrário, fala e não te cales. Então ele incentiva o apóstolo a continuar pregando. Continue pregando. Fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal. Está falando acerca dos judeus, que estavam até planejando fazer algum tipo de mal à vida dele. E aí ele conclui dizendo, pois tenho muito povo nesta cidade. Então, isto animou Paulo. Se Deus está dizendo que naquela cidade, naquele local, ele tem gente, ele tem povo ali, ele quer salvar pessoas, irmãos, esse é o maior motivo e incentivo para a evangelização. E, de fato, Deus tinha eleitos ali na cidade de Corinto, e Paulo permaneceu naquela cidade, pregando o evangelho, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Ele ficou ali, então, ensinando na escola de Tirano, bem no horário que não tinha aula. Então, era o horário de meio-dia, onde o sol era muito quente. Paulo aproveitou ali e pregou o evangelho por 1 ano e meio, e nasceu uma igreja no coração da cidade mais ímpia, ali na região da Grécia, a cidade de Corinto. Se a salvação fosse uma obra humana, nós teríamos todo o direito de desanimar, desistir. Quer saber? Cada um segue a sua própria vida, eu vou me contentar em ir à igreja, eu não vou falar do evangelho com ninguém, cada um então se resolve e eu seguirei adiante. Mas a salvação não é uma obra humana. A salvação é uma obra divina. Mas apesar de ser uma obra divina, e nós precisamos saber disto, Deus chama pessoas como você e eu para anunciá-la e chamar aqueles que Deus mesmo quer. Deus determinou o fim, a salvação dos eleitos, e determinou os meios, a pregação do evangelho. Por isso que Paulo fala, como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Bom, esse texto também aponta, por último aqui, a esperança. Versículos 9 e 10, principalmente o 10, ele vai dizer que aqueles irmãos
uma característica importante deles era que era um povo esperançoso. Esperançoso. Então, Paulo vai falar que esse povo, apesar de serem entusiasmados, apesar de ser um povo eleito, eles tinham esperança, eles aguardavam ansiosamente a vinda do Senhor Jesus. Apesar de, como eu disse, alguns irmãos ficaram tão empolgados de que Cristo ia voltar, eram novos na fé, que achou então que não precisava fazer mais nada nesta vida. Eles poderiam viver de vento. E eles começaram então a ir à casa dos outros, comer às custas dos outros, e Paulo então resolve a situação e conserta este erro. Mas veja que a carta então vai dizer que eles aguardavam o Senhor Jesus com grande expectativa. O versículo 10 diz o seguinte: e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, talvez a gente não possa imaginar o que é ser escravo da idolatria pagã. Talvez nenhum de nós aqui possa saber o que é de fato isso. Eles eram escravos de uma idolatria pagã grosseira, de fato. E agora eles foram libertos disso. E o texto vai dizer que eles foram libertos da ira vindoura. Você já parou para pensar que os nossos pecados merecem um castigo eterno? Você já parou para pensar que todo aquele que Deus salva, Ele livra da ira vindoura? Você já parou para pensar que a vinda de Cristo para o cristão significa que agora ele estará em plena alegria eternamente diante de Deus? Essa era a esperança que estava no coração daqueles irmãos. Veja que a Bíblia nos diz que os cristãos são filhos do Deus vivo. Eles são filhos do Deus vivo. Os corpos dos cristãos são santuários do Deus vivente, como Paulo ensina lá em 2 Coríntios 6. Os nossos corpos são santuários do Deus vivente. Nós somos habitados pelo Espírito do Deus vivente, como Paulo vai explicar em 2 Coríntios 3. Nós, a igreja de Deus, é a igreja do Deus vivo. E Deus está preparando para nós a cidade do Deus vivo. E você e eu, que temos Cristo Jesus em nossos corações, estaremos lá. Percebam que Paulo nos ensina, nós não vamos entrar aqui no texto, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. E ele virá. Paulo vai explicar isto a partir do versículo 13 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Entretanto, aqui no versículo 10, ele vai dizer para nós, olha, aguardem. E ele começa dizendo, e para aguardardes do céu o seu Filho. E aguardar aqui é aguardar com paciência, confiança e expectativa. Nós precisamos aguardar. Nós precisamos continuar fazendo o trabalho do Senhor, enquanto aguardamos que do céu se manifeste o nosso Salvador. Queridos irmãos, eu quero aqui terminar e concluir trazendo o ideal desta igreja e o ideal do cristão. A Bíblia diz que o cristão verdadeiro é nascido de novo. E perguntamos, esta é a sua experiência? A Bíblia diz que ele tem uma vida exemplar. Ele tem uma vida exemplar. As Escrituras nos dizem que ele é entusiasmado, ele dá testemunho do Evangelho. E, finalmente, ele é esperançoso.
diariamente, ele aguarda a volta do nosso Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Nesta oração, você que vai participar da ceia, se prepare neste momento para este momento da ceia do Senhor, quando nós participamos do pão e do cálice, dando graças e recebendo em nome do Senhor. Pai Celestial, nós estamos aqui reunidos, Senhor, como igreja do Senhor, povo do Senhor, nós que ouvimos a palavra do Senhor, e agora nós vamos participar da mesa do Senhor. Que tudo isso, Pai, seja usado pelo Teu Espírito Santo para alimentar a nossa fé, para que saiamos daqui com a convicção de que a nossa vida não é apenas aqui. A nossa vida, ela não tem fim com a morte. A nossa vida continua. E a nossa vida verdadeira está em Tuas mãos. Traga esperança ao Teu povo e abençoe a Tua igreja. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.